Oração da manhã. Ester, escolhida para um tempo de propósito. Hoje não é só mais uma manhã. Não é um acaso. Você não está ouvindo esta mensagem por coincidência. Tudo o que aconteceu até aqui te trouxe para este exato momento. E Deus quer falar com você hoje, como falou com uma mulher que mudou o destino de uma nação inteira. Uma mulher chamada Ester. Respira fundo, silencie seu coração, porque essa não é só uma história antiga da Bíblia, é um espelho para a sua vida agora. E se você continuar comigo até o fim deste vídeo, vai entender que há um propósito escondido até mesmo nas circunstâncias mais difíceis da sua história. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, deixe seu like neste vídeo para que a palavra de Deus alcance ainda mais vidas. Compartilhe com alguém que está enfrentando decisões difíceis. E se você ainda não é inscrito no canal Raízes do Trono Eterno, aproveita agora para se inscrever, porque todo dia Deus tem algo novo para derramar sobre sua vida. A história de Ester começa com silêncio. Ela era uma órfã, criada pelo primo Mardoqueu, vivia entre ruínas, sem nome, sem influência, sem perspectivas. Mas você percebe o quanto Deus ama transformar cenários impossíveis? Porque foi justamente essa mulher comum que foi levada ao palácio, que foi coroada rainha, que foi colocada em uma posição estratégica, não por vaidade, mas por missão. Sabe por quê? Porque havia uma ameaça invisível surgindo. Um decreto maligno que visava exterminar todo o povo judeu. E Ester estava no lugar certo, na hora certa. Mas havia um dilema. Ela não podia simplesmente aparecer diante do rei sem ser chamada. Isso significava arriscar a própria vida. E é aqui que a história toca o nosso coração. Quantas vezes você já se viu em um ponto de decisão onde precisava agir, mas o medo tentou paralisar você? Quantas vezes você soube que algo precisava ser feito, mas o custo parecia alto demais? Quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino? Essa foi a frase que Mardoqueu disse a Ester. E é a frase que o Espírito Santo diz para você hoje. Quem sabe se você está nesse emprego, nessa família, nessa cidade, neste momento exato, porque Deus quer te usar de forma sobrenatural. Quem? Sabe se as pressões que você enfrenta hoje são o campo de batalha onde você vai provar a glória de Deus? Ester decide jejuar, orar, se preparar. E mesmo com medo, ela diz: se perecer, pereci. Essa frase não é derrota, é rendição, é coragem, é fé que ultrapassa o medo. E neste momento da sua vida, talvez você também precise se posicionar com essa mesma coragem. Não para enfrentar um rei persa, mas para enfrentar o medo, a dúvida, o cansaço, o comodismo. Você foi chamado para esse tempo. Você não é coincidência, você é propósito. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu fui escolhido para este tempo. Isso é uma declaração de fé. Isso é ativação espiritual. Declare com ousadia. Agora, prepare seu coração, porque na próxima parte vamos mergulhar na estratégia que Deus deu para Ester virar o jogo e salvar todo o seu povo. E você vai entender que Deus também tem uma estratégia para o seu momento atual. Versículo de hoje. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ester 4:14. Provérbio de hoje. Força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Provérbios 31:25. Ester, a estratégia de Deus em tempos de guerra. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te despertando para algo maior. E agora vamos aprofundar a revelação. Deus não apenas coloca pessoas em posições estratégicas, Ele também entrega estratégias espirituais para momentos decisivos. Assim como fez com Ester. No fim da parte anterior, vimos Ester declarar: se perecer, pereci. Isso marca o ponto de virada.
ela não se deixa dominar pelo medo. Ao contrário, ela se reveste de fé e decide agir. Mas preste atenção, antes de qualquer ação, ela jejua, ela busca direção, porque não há estratégia humana que substitua a direção divina. Quantas vezes nós agimos por impulso, por desespero, tentando resolver tudo com a força do nosso braço? Esther nos ensina que, antes de qualquer confronto, é necessário mergulhar na presença de Deus. O jejum dela durou 3 dias. E durante esse tempo, ela se preparou espiritualmente para enfrentar uma batalha que não era só dela, mas de um povo inteiro. Você também carrega pessoas na sua vida que serão impactadas pelas suas decisões. Filhos, pais, irmãos, amigos. Seu sim a Deus pode libertar gerações inteiras. Agora, veja o que Esther faz após o jejum. Ela se apresenta diante do rei. Esse é um dos momentos mais tensos da narrativa bíblica. Se o rei não estendesse o cetro, ela seria morta na hora. Mas quando ela entra, o coração do rei se inclina. Ele estende o cetro. Esther é aceita. Ela não apenas é ouvida, ela é favorecida. Isso nos ensina que quando você se posiciona em obediência e fé, o impossível começa a se inclinar a seu favor. Portas fechadas se abrem, corações duros se quebrantam, situações bloqueadas há anos se destravam. Mas a sabedoria de Esther não para por aí. Ela não revela o plano maligno imediatamente. Ela convida o rei e Amã, o vilão da história, para um banquete. E nesse convite há mais do que comida. Há discernimento. Esther estava esperando o tempo certo para revelar a verdade. Isso é importante. Há momentos em que o silêncio é a arma mais poderosa e a espera é a estratégia que prepara a vitória. No primeiro banquete, ela ainda não diz nada, apenas observa. E então, marca um segundo banquete. Esse intervalo é onde o céu trabalha nos bastidores. Durante essa pausa, Deus começa a mover corações, expor intenções ocultas e preparar o desfecho. E aqui entra algo profundo. Você também está em um tempo entre banquetes, entre o clamor e a resposta, entre o jejum e a libertação. E, nesse tempo, Deus está alinhando tudo. Não se desespere no intervalo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Você consegue sentir isso? Que existe algo se formando no invisível, que o cenário que parece inalterado está, na verdade, sendo reposicionado. Então, em vez de desistir, faça o que Esther fez. Continue firme, mantenha sua posição. Confie na mão invisível de Deus. Agora é o momento para uma nova chamada de ação, CTA. Se essa mensagem está acendendo algo dentro de você, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que estão em tempos de decisão. Elas precisam ouvir isso. E deixe nos comentários: estou no tempo entre banquetes, mas confio na estratégia de Deus. Escreva isso como um ato profético, porque no final dessa jornada, algo sobrenatural vai acontecer. E na próxima parte, vamos revelar como Deus virou completamente o jogo contra Hamã e exaltou aqueles que foram fiéis. Prepare-se, porque a terceira parte vai te mostrar que quando você entrega a batalha ao Senhor, Ele transforma o oponente em testemunha e o plano do inimigo em plataforma de vitória. Esther, Deus revira a história a teu favor. Chegamos ao momento mais aguardado. Se você acompanhou até aqui, entenda, Deus te trouxe a este exato ponto para revelar que o final da sua história será completamente diferente do que o inimigo planejou. Lembra do segundo banquete? Esther, com coragem e sabedoria, revela ao rei a trama maligna de Amã para exterminar os judeus. Ela expõe tudo diante do rei. O decreto de morte, a manipulação, a crueldade, e faz isso sem medo. Ela não fala como vítima, fala como intercessora. Fala como alguém que assumiu o seu lugar no propósito eterno de Deus. E agora acontece a virada celestial. O rei se enfurece contra Hamã.
E num dos atos mais poderosos da justiça divina, o mesmo instrumento de morte que Amã havia preparado para Mardoqueu, a forca de 50 côvados, se torna o local de sua própria condenação. Quem conspira contra um servo de Deus, cava a própria cova. Quem ergue armadilhas contra os justos, será envergonhado diante de todos. E aqui está a lição. Deus não apenas livra, Deus exalta. Mardoqueu, aquele que estava às margens do desnudo palácio, é promovido. Ele se torna o segundo homem mais poderoso do Império Persa. Esther, que antes escondia sua identidade, agora é celebrada como a rainha que salvou sua nação. Entenda isso em espírito. Deus está prestes a virar capítulos na sua história que o inimigo achava que estavam selados. Ele está levantando aqueles que foram humilhados, restaurando aquilo que parecia perdido e promovendo aqueles que permaneceram firmes em fé. Agora eu te pergunto, onde você está nessa história? Talvez você esteja como Esther antes do banquete, se preparando, sentindo medo, jejuando em silêncio, ou talvez como Mardoqueu, sendo ignorado, esperando justiça, sendo fiel em segundo plano. Mas saiba que o tempo da virada chegou. Assim como está escrito em Isaías 41:10, versículo 12. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Os que pelejam contra ti serão como nada e perecerão. Receba isso como palavra rema nesta manhã. Você está sendo sustentado pela mão de justiça de Deus. E para que esta mensagem se multiplique e alcance mais vidas, aqui vai a chamada de ação final. Compartilhe esse vídeo com todos que precisam de esperança hoje. Comente, Deus está reescrevendo a minha história. Escreva nos comentários como um ato de fé, não apenas para você, mas como um testemunho público de que você crê no agir sobrenatural do Senhor. A história de Esther é sobre propósito, intercessão, coragem, estratégia e, acima de tudo, a soberania de Deus. Mesmo em meio a impérios corruptos, planos de extermínio e silêncios divinos, o trono de Deus nunca perde o controle. E assim, encerramos esta poderosa oração da manhã. Mas, já deixo um gancho. No próximo roteiro, vamos mergulhar na vida de um outro personagem surpreendente das Escrituras. Alguém que também foi levantado no tempo certo para romper barreiras e marcar gerações. Você não pode perder.